Então a gente não poderia começar o nosso estudo que não fosse com essa pergunta que é no livro, no livro dos Espíritos, que fala de laços de família. Tá? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos são categóricos. Uma recrudescência do egoísmo. Porque se nós não temos o ambiente familiar, onde nós temos a oportunidade de conviver com espíritos com experiências diferentes, e onde nós temos a possibilidade de aprender a dividir, aprender a respeitar, aprender a servir, aprender a perdoar. Estes fundamentos nós aprendemos dentro de casa, não é no meio social. Porque você, como filho, você tem que aprender a respeitar seus pais. Tem que aprender a respeitar seus irmãos. E temos limites que nos são colocados pelos pais para que a gente possa trilhar um caminho seguro. Se isso tudo não existisse, olha o serzinho que nós somos, né? Rebeldes, orgulhosos, egoístas, nós não teríamos essa formação dessa pequena sociedade nos sustentando e nos mostrando que precisamos abrir mão de algumas coisas para vivermos em harmonia. Por isso que os Espíritos nos falam que o egoísmo seria exacerbado no nosso meio. Tá? Cada um de nós ia só pensar em si e buscar satisfazer suas próprias vontades e seus desejos, sem se incomodar com o outro. Ok? Gente, vocês podem falar, tá? Então, a gente não sabemos quando reencarnamos que aquela família que eu tenho, que eu nasci nela, é a minha família, a minha parentela corporal, que é o que a gente chama os laços de sangue, não é isso? Mas tem aquela parentela espiritual, que é o quê? Durante a sua jornada, você encontra determinadas pessoas que você bate assim e fala, parece que eu já conheço há muito tempo. Porque é tão fácil estar ali junto daquela pessoa, ou junto daquele grupo, que é o quê? A minha família espiritual. A família consanguínea, a gente não escolhe muito não, né? Principalmente espíritos recalcitrantes que são, né? Pela necessidade mesmo. E a família espiritual é a nossa escolha. Porque são aqueles que se afinizam conosco. E aí a gente tem que cuidar, né? Que pode ser para o bem ou para o mal, né, gente? Mas são as nossas afinidades. Então, a nossa família espiritual é um presente do Criador para nos ajudar nessa jornada aqui. E aí, o Fonte Viva, Emmanuel fala assim, ó, a causalidade não se encontra nos laços da parentela. Então, não existe acaso. Existe sempre uma causa, uma lógica, um objetivo maior para que você esteja naquele seio familiar. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. E quais são esses princípios sutis da lei? Primeiro, nós temos que lembrar que ao reencarnarmos, não nos lembramos das vidas pretéritas. Não é isso? Não, a gente não se lembra. Mas, se nós começarmos a pensar nas nossas atitudes, nós vamos vendo as nossas tendências. E quando a gente começa a observar as nossas tendências, a gente tem um mapinha das coisas que a gente fez no passado. E esse mapinha, ele pode coincidir exatamente com o que eu estou pretendendo nessa vida, ou esperemos nós que algumas coisas que ainda são as sombras que refletem nas nossas existências, que a gente olha e fala assim, já está desajustado, isso aqui eu já não quero mais.
essas diferenças, esses princípios sutis da lei, eles vêm funcionando no seio familiar dessa forma. É aquele irmão que você tem mais dificuldade. Ou é aquela irmã que você tem uma afinidade incrível, que só vocês olharem assim, um para o outro, já entendem, sem precisar expressar em palavras. A psicologia fala que é natural, na fase de crescimento, que o menino, toda criança muito jovem, a ligação maior dela é sempre com a mãe, primeiro por causa da questão de sobrevivência nossa, porque por causa do seio materno, né? O que nos nutre. E os cuidados iniciais são todos da mãe, normalmente. Mas que chegam a certa idade, as meninas se vinculam à mãe e os meninos ao pai. Eu falo com vocês que lá em casa demorou muito para se vincular ao pai. Ali eles não deixam mentir. Hoje meus filhos são adultos, casados, mas enquanto eram solteiros, tudo era mãe. Né? E agora, primeiro que pergunta lá, conversa é com o pai. Essas afinidades, elas vão se desabrochando nessa estruturação familiar. E se um lar tem uma estruturação adequada, né? Se essa família tem como princípio de vida os ensinamentos do Cristo, estas afinidades vão se estreitando e as arestas vão sendo aparadas sem grandes traumas. Tá? Ana, então tudo é assim? Não, né, gente? Vamos lembrar que esse é o nosso propósito quando reencarnamos. Mas que nós somos espíritos livres para fazermos as nossas escolhas. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para escolhermos o que quisermos fazer. Então, se eu escolher esse reajustamento, mesmo que eu sofra injúria, ingratidão, eu vou dar conta de ir seguir. Mas, se eu for um espírito que ainda estou um tanto ou quanto rebelde, eu vou me desajustar e não vou conseguir fazer essa ligação funcionar, como Emmanuel coloca para nós. E aqui no Evangelho, no item 9, que ele fala da parentela, ele fala: os laços de sangue não criam forçosamente os liames, as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Desculpa, tem um essa mais ali. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, o que é que nós damos como co-criadores? A possibilidade da formação do corpo. Bom, porque o espírito, Deus criou. Né? Nós todos somos espíritos criados por Deus. Então, o pai dá o corpo ao filho, não dá ao espírito. Então, ele tem compromisso de auxiliar esse espírito na sua trajetória evolutiva e se tornar um homem de bem. Mas, ele não é completamente responsável pelas escolhas do filho. Depois de uma idade madura, você não tem como obrigar seu filho a te obedecer como era antes, né? Quando está sob a sua tutela, que você é o limitador e o orientador. Mas a hora que desabrocha toda a essência, toda a carga emotiva, de conhecimento, de estruturação moral do espírito, aí já não tem mais jeito. Aí é ele, se ele assimilou, ele vai procurar domar as suas más inclinações, como nos fala Allan Kardec. Né? Mas é ele que está aflorando toda a sua potencialidade, como também sejam elas positivas e negativas. Então, o versículo nos fala, né, no início do capítulo, ele vem falar o versículo, está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra
que te dá o Senhor teu Deus. Vocês já pensaram sobre esse versículo? Eu não quero fazer isso tudo de miudinho, não, só para a gente pensar um pouquinho. Primeiro que Êxodo é lá do Antigo Testamento, né? E o livro Êxodo está contando exatamente a trajetória do povo hebreu, saindo da escravidão do Egito, atravessando o deserto para a terra prometida pelo Senhor, meu Deus. Então, eles estão sendo levados por Moisés para atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Então, você tem que honrar pai e mãe para que seus dias sejam maiores, ou você tenha mais tempo sobre essa terra prometida. Porque aquele que não honrar pai e mãe não terá seus dias prolongados. É vingança divina? Não. É a própria consciência do ser que o leva a tomar atitudes que diminuem a sua existência nessa terra prometida. Sabe por que a gente está falando isso? Só para a gente lembrar o seguinte. Quando Moisés traz dessa forma, né, que está lá no Êxodo, o povo que depois é o povo judeu, né, era hebreu e vira judeu, né? É o que eles tinham condição de entender. Se Moisés falasse com eles assim, como Jesus nos diz, meu reino não é desse mundo, eles iam entender? Não iam. Larga tudo que tem e vem. Eu vou largar tudo que eu tenho e vou seguir você? Ah, Jesus era doido, né? Já falavam e até hoje se fala. Mas, então, a forma mais correta, né, de se falar é essa. Mas com Jesus vem: honra a teu pai e a tua mãe e ao próximo como a ti mesmo. Já ampliando a questão familiar. Agora, se a gente pensar assim, quem que é o meu próximo? Mais próximo, primeiro sou eu, mas em segundo quem é? A minha família. Aqueles com quem eu convivo, como diz o pessoal mais antigo, com quem eu como sozinho. A minha família, que eu estou experimentando nessa jornada uma nova forma de crescimento. A gente só quis colocar isso porque eu acho interessante essa questão do versículo para a gente entender como que a visão do Cristo amplia para nós. Né? Como nós estamos numa fase onde a terra ainda é muito significativa, porque a questão material é muito forte para nós. Mas como Jesus vem trazer essa questão espiritual, ampliando a nossa capacidade de percepção e de entendimento. Então nós vamos procurar o que significa honrar. Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar? Honrar é conferir honras a determinada pessoa. É dar crédito ou merecimento a alguém. Então, eu tenho que dar crédito para o meu pai e minha mãe, que me mantiveram, me trouxeram esse mundo. Primeiro desafio. Me mantiveram, certamente fizeram um monte de sacrifício, porque eu, Ana, sou o resultado muito da criação e da vivência que eu tive no nosso lar. Então, eles merecem todo o crédito pelo meu sucesso, digamos assim, né? O outro significado seria exaltar, levar às alturas, glorificar, que já nos remete a honrar a Deus, honrar a Jesus, honrar esses companheiros espirituais que batalham no dia a dia para nos auxiliar a levantar do pó da terra. Também podemos colocar nesse sentido. Mas para os pais é o dar crédito, é o merecimento que eles têm por tudo que eles fizeram por nós. Então,
a gente pode pensar um pouco qual que é o papel de pai e filho. Tá? O do filho, como fala o primeiro, o item 3 do capítulo, fala assim, olha, piedade filial. E esse textozinho, esse pedaço dessa frase aqui, ela faz parte desse capítulo e é uma fala de Santo Agostinho. Tá? Quem tiver curiosidade, é um capítulo interessante para essa leitura. E a outra coisa que a gente tem que pensar na missão paterna. Qual que é a missão do pai, né? E quais os tipos de parentescos que existem, tá? E Kardec, no Evangelho, fala lá conosco que tudo isso aqui é uma consequência da lei geral de caridade e de amor. Então, se o filho não tiver piedade para com seus pais, se os pais não entenderem o compromisso deles, qual que é a missão deles como pais, e se nós não entendermos que temos parentescos diferenciados, que são os parentescos familiares um pouco mais distantes, ou o parentesco espiritual e corporal. Né? Isso tudo, e esse entendimento nos faz o quê? Faz com que a gente olhe o outro com um olhar mais amoroso, que é a caridade. E o amor é aquele que a gente sabe que é a essência, que transforma tudo. E nós estamos nessa caminhada aprendendo os princípios da lei de amor e caridade. Né? E a gente foi lá no Emmanuel, no capítulo 156 do Fonte Viva, que ele fala sobre parentes, a página é muito bonita. E ele coloca para a gente assim, olha, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam. Só um momentinho, gente. Desculpa aí. A alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Emanar é unir, ligar. Tá? Uma palavra mais rápida para a gente entender. O que ele está nos trazendo? Olha, quando a gente reencarna, a gente já vem com uma gama de conhecimento, de consequências das nossas atitudes que refletem na nossa vida. Então a gente vem com essas causas, nos reunimos no presente para, olha o que ele coloca, pagar com alegria. É essa que é a diferença. É a gente não sentir mais como um peso, mas sentir com alegria a possibilidade de estar naquele grupo familiar. Mesmo que a gente tenha um monte de dificuldade, mesmo que esse grupo familiar não nos faça crescer, mas nos mantém retido no mesmo lugar. Mas você tem que buscar dentro de você esse estímulo para que você possa sair vitorioso e auxiliar aqueles que estão ali. E aí Emmanuel ainda completa, ele vai ampliando. Você está no grupo familiar, é você, no grupo familiar, para atingir a humanidade. Porque as nossas dívidas pessoais, elas são humanas, para toda a humanidade. Nós não nos fala que Deus, uma folha não cai de uma árvore, um grão de areia não se move sem que o Criador saiba disso? Ora, se Deus sabe tudo, Ele nos ligou a tudo quando nos criou. Então, todas as nossas ações, elas refletem no ambiente físico que nós estamos, que é a Terra, e no ambiente espiritual. Por quê? Nós emitimos energia e recebemos energia. Então, tudo vibra no nosso sistema. Então, a energia que eu emito, ela pode ser benéfica
Então, ela ajuda na reestruturação da humanidade. Mas, se ela não for, ela me compromete e perturba o equilíbrio da humanidade. Tá? E a gente tinha até adiantado um pouquinho, né? Que ele fala lá da questão do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que fornecer-lhe o invólucro corpóreo, cumprindo-lo, no entanto, olha como o espírito vem ampliando para a gente, né? Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. A gente já havia começado um pouco sobre isso e não vamos nos ater, senão daqui a pouco não tem tempo. Aí a gente foi lá no Livro dos Espíritos, porque nós achamos que traz um elemento que a gente possa nos auxiliar nessa compreensão. O espírito dos pais exerce alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E os espíritos respondem. Kardec faz umas perguntas, tem hora que a gente diz, de onde será que esse homem tirou esses trecos, gente? Tem umas perguntas dele que a gente fica meio impressionado. Ele fala assim, ó, o Espírito da Verdade responde assim, muito grande, conforme já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Essa palavra, assim, a gente escreve, né? Porque assim, culpado quem? Quem vai culpá-lo? O Criador? Não. Ele mesmo que vai sentir que falhou na missão. Então, o Espírito da Verdade está nos alertando, ó, você tem um compromisso da paternidade, né? E aqui, quando a gente fala paterno, tudo é o pai e mãe, né? Os pais, ele faz referência dos pais. Porque se a gente não busca desenvolver o aspecto intelectual e moral dos nossos filhos através da educação, nós estamos deixando de fazer alguma coisa no meio do caminho aí que nos cabe. Olha, mas aquele casal, aqueles pais que são pessoas mais simples, né, que não têm uma educação intelectual, né? Gente, mas tem uma coisa que chama sabedoria. Pode ser o mais simples, mas quando o espírito está comprometido no processo de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral, ele tem elementos para fornecer. Ontem um colega nosso estava fazendo um estudo, e ele é um professor da universidade, é um pesquisador, ele é professor da Universidade Federal, é um pesquisador, uma pessoa muito inteligente. Ele falou assim, ó, meu pai era um caminhoneiro. E um dia ele estava conversando tinha um médico, um advogado, eles eram amigos de cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. Ele falou assim, eu acho tão engraçado esse chamar vocês de doutor, também tem que me chamar de doutor. Aí ele falou, mas que doutorado você tem? O doutorado de motorista. Vai dirigir meu caminhão para você ver se você dá conta. Eu não sei receitar um remédio para ninguém, que não sou doutor nisso, mas eu sou doutor para dirigir o caminhão. Quer dizer, olha, cada um de nós, o que ele estava falando? Que cada um de nós, onde estivermos, devemos nos tornar doutores na capacidade de entender, fazer e exemplificar. Que é esse papel que cabe a nós pais. E vamos nos lembrar que quando nós estamos educando um filho, nós estamos preparando futuros pais. Né? Nós estamos preparando os futuros pais. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É o que nós temos falado. A escolha é nossa, a vontade é nossa, a decisão é nossa. Então, quais são as funções
dessa paternidade, desse processo como pai, que vai refletir no filho, que vai se tornar um pai. A primeira são duas, nutritiva e normativa. Tá? Então, o que é a nutritiva? É o que vocês estão pensando, né? É proteção, então é um lar seguro, é alimento, né? É afeto, é educação espiritual, porque nós temos obrigação de mostrar aos nossos filhos o respeito ao Criador. Posso expressar isso da forma que eu tiver, mas eu preciso educar meus filhos com esse conhecimento. E a instrução que é passada através da educação ou da vivência. Não. Qual que é a consequência disso? A gente colocou aqui essas duas perguntas, uma é a 208 e a 209 que eu não coloquei, mas é um pedacinho delas. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Por isso que essa função nutritiva é importante. Né? Uma pessoa com segurança, bem alimentada, desenvolvendo fisicamente tranquila, que recebe afeto, que o afeto é o cuidado, é o zelo, que recebe educação, que tem uma formação ética, moral através da espiritualidade, que recebe instrução de respeito, é um espírito que certamente vai contribuir para o progresso do outro. Tá? E a normativa? Qual que é a função nossa no aspecto normativo? É orientação, é regra, é limite, é disciplina, respeito, responsabilidade, autonomia, porque nós não queremos filhos dependentes, não queremos filho canguru, né? Enfiado na nossa bolsa, desgarrado na gente. Nós não queremos isso. Nós precisamos fazer com que esse pássaro voa. Voe, desculpe, falei errado. Esse pássaro voe. Para que isso? Olha o que os espíritos falam, gente. Isso tudo é na esperança de que os nossos conselhos, os conselhos que a gente der, os encaminhem por melhor senda. Que a gente faz isso para quê? Que a gente tem a esperança que nossos filhos tenham a possibilidade de serem melhores do que a gente. E eu não falo isso só na questão material, não. Eu falo muito mais na questão espiritual. Se nós recebemos um conhecimento espírita e trabalhamos de acordo com o conhecimento que temos e a nossa capacidade, mas nós auxiliamos os nossos filhos, eles terão possibilidade de fazer mais do que nós. Se nós conseguirmos cumprir de forma melhor a nossa função. Tá? Vocês falam, olha, mas até agora você não falou de filho, só fala de pai, de pai, de pai. Mas é porque o capítulo fala muito de pai. Porque a consequência das nossas atitudes vai refletir. Né? E Santo Agostinho fala para nós aí nesse capítulo 14. Ele fala assim, pais, não escorraceis, pois, a criança que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Olha o que Santo Agostinho está colocando para nós. Ó, a gente reencarna, tem esquecimento do passado, mas a gente tem algumas intuições que vêm nos revelar algumas coisas do nosso passado. São as nossas tendências. E com isso a gente pode, eu tenho tanta antipatia, apesar de estar na minha também, eu tenho tanta antipatia de fulano, alguma coisa tem. Ou eu fui muito magoado, ou fui ofendido, ou fiz isso com o outro e não estou conseguindo me ajustar. E eu vim ali de novo com ele, mas numa estrutura diferente para perdoar ou então pagar o que eu devo para aquele coração. É uma alerta para nós. O seu filho é da pá virada? Calma lá, espera.
tenha paciência, mas ele não escuta nada que eu falo. Tem uma fita de uma chargezinha assim, eu tentei achá-la, eu vi no seu ano e depois tentei achá-la para trazer para vocês. O pai falando com o filho assim: você vai ver, você vai ter um filho que vai responder você igual assim você está fazendo comigo. Aí o menino olha para cima e diz: a vovó falava isso. E é verdade, né? Se a gente agride o outro e trabalha nesse processo difícil, a gente não tem como vai ter um retorno. Ou você assistindo seu filho ser agredido, ou você assistindo seu filho agredido. E qual de nós quer isso? Então, vamos ser um pouco mais condescendente, não quer dizer conivente com o erro. Nós temos a obrigação de corrigir, assim como fomos corrigidos. Mas podemos hoje, nós não usamos mais a vara, mas nós podemos usar da docilidade e da lógica racional para orientar. Às vezes não dá muito certo não, né, gente? Mesmo falando, não dá muito certo. Principalmente com o adolescente, que é uma idade de grande transformação. E nós vamos nos lembrar que o espírito está eclodindo com toda a sua potencialidade, trazendo toda a sua carga emocional do passado, o seu conhecimento aflorando. E tem uma outra estrutura familiar coibindo algumas coisas, limitando. É por isso que o jovem é tão assim, né? Tudo para ele é fácil. Tudo é simples. Nós é complicado, né? Nós vamos, mas para eles não. Para eles tudo é fácil, tudo é simples, porque eles estão num turbilhão de emoção desenfreada. Para eles a facilidade. Gente, isso para mim, que dificuldade foi começar a mexer com computador, apesar de ter trabalhado na Caixa com isso, mas hoje tem muito mais possibilidade do que quando eu trabalhava na Caixa. Né? Mas é uma ferramenta que eu não domino assim, não. Eu vejo meus filhos mexendo, meu filho caçula, enquanto ele não fez a tela virar de cabeça para baixo, só mexendo assim, fazendo negócio, ele não sossegava. Aí o dia que ele perdeu o interesse, acabou, não, mas ele gosta de informática, mas acabou o interesse de fazer a tela ficar girando. Né? O meu netinho faz assim. Esse não quero, esse não quero, não quero. Aí tá o negócio. Não quero, não quero, não quero. Eu falei, meu Deus, ele tem mais facilidade que eu com o celular, vendo um filmezinho, um negócio assim. Por quê? Eles já vieram, essa geração já veio com esse conhecimento. Já está estabelecido. Nós não somos cópia do plano espiritual. A tecnologia lá, os meios de comunicação, a mídia lá é muito mais avançada. Nós estamos copiando de lá e trazendo para cá. Então, esses espíritos vêm. Mas essa capacidade, essa facilidade deles, quer dizer que moralmente eles também estão assim? Não. Aí é a nossa parte. É a estruturação familiar que vai responder e auxiliar nessa composição aí. E aí ele vem falando, filhos, isso é o Paulo colocando, primeiro, filhos, está em Éfesos capítulo 6, viu gente? O texto é bonito, o capítulo é bonito. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. De novo, lembrando lá que era em Êxodos, né, que veio esse versículo, lembrando da necessidade do ser de limitações. Tá? Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor, que é aquilo que Santo Agostinho fez. Santo Agostinho pegou essa fala de Paulo e trabalhou, que eu mostrei para vocês aqui no anterior.
tá? Por quê? Porque é pela educação que nós vamos transformar o outro. Vamos auxiliar a transformação do outro, que nós não transformamos ninguém, tá? Mas a gente auxilia. Então é muito mais fácil você chegar até o outro através do seu próprio exemplo e de uma conversa amistosa do que você fala isso, mas faz aquilo. E como que fica essa criatura? Que exemplo é esse? Que base é essa que ela está tendo? Não tem. Então, o que eu falo, eu tenho que fazer. Eu ensino, eu tenho que agir. Tá? Essa é a nossa proposta nessa reencarnação. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, igual a mim, reencarnaram e hoje querem assim, eu quero sair daqui melhor do que cheguei. Eu quero ser mais, entender mais, eu quero olhar para o outro como meu irmão de verdade, eu quero me identificar cada vez mais com a lei divina e procurar viver a lei. Eu tenho certeza que vocês também pensam nisso. A gente vai conseguir? Vai. Vamos dar salto na nossa encarnação? Eu não vou não, eu ainda tenho muita dificuldade, tem muita coisa para vencer, mas eu estou me esforçando. E esse esforço a gente passa para os filhos, porque eles veem o esforço da gente. E eles são os nossos maiores críticos, né, gente? E no Evangelho, coloca lá para nós. Ó, o termo Rai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com ele, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, falando dessa frase aqui, né? O que eu fizer para o outro, eu tenho que fazer primeiro com meus pais. Esse é o princípio do Cristo, né? Ó, honra teu pai e tua mãe e ao próximo. Por quê? Se eu não consigo respeitar meu pai e minha mãe, eu não vou respeitar o próximo também, não. Porque esses que me ajudaram, esses que estão junto de mim, que me orientaram, que fizeram sacrifício por mim, eu não estou respeitando, eu vou respeitar o outro. Nem conheço, nem vejo direito. Que não participou dessa minha formação. Então, essa colocação para a gente entender desse papel nosso como filho, tá? Ele continua, não, os filhos não devem a seus pais pobres, ele coloca essa situação da questão da necessidade material, porque hoje a gente vê que tem muita gente abandonando os idosos, né? Avô, pai, mãe, a gente tem visto isso na mídia, muitas vezes isso acontecendo. Não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Se Deus nos concedeu o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas, e isto é uma lei, quer dizer que a nossa colheita será o resultado de nossas escolhas. Então, gente, se eu não acolher, não cuidar dos meus pais, não honrá-los, a minha colheita será da tempestade nesse aspecto. Né? Nós não podemos. Ah, isso é castigo? Não, é reflexo natural da lei. Isso é da lei. A lei de Deus se cumpre independente da nossa vontade. E o Emmanuel fala para nós, lá nesse capítulo dos parentes no Fonte Viva, ele fala assim, ó, inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Tá? E aí a gente está correndo um pouquinho, gente, porque eu
Distraíram um bocado com o horário hoje. Então, nós vamos procurar alguma coisa bem específica para nós. Né? Os pais espiritistas devem ministrar educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. Vocês já devem ter escutado isso, muita gente falando isso, né? Ah, não, eu não me preocupo, porque quando ele for maior, ele escolhe o que ele quer ser, né? E Emmanuel fala assim, está lá no Consolador, Emmanuel responde isso assim, com muita propriedade. Devem nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Olha, gente, Emmanuel fala, ele não fala assim, ele tem que ser espírita, ele tem que ser católico, ele tem que ser evangélico, ele não fala, tem que ser budista, ele não fala nada disso. Ele fala que a gente tem que nutrir o coração infantil. Então, a gente tem que começar lá na tenra-idade, de crença, de bondade, de esperança e fé em Deus, que são princípios de todas as religiões e seitas que acatam a lei divina como norteador de sua vida. Tá? Então, esse é o princípio. E ele fala, ó, se você deixa livre, aquele que já cometeu muitos excessos, aí é que ele vai descambar mesmo, agora é que vai falir. E aí a gente falha como pai. Aí a gente falha mesmo. Né? A gente estava lendo um artigo, aí o cara falava assim, é porque aí, se você errar, Deus castiga mesmo. Né? E eu fiquei pensando nessa questão de falar que Deus castiga. Por que tantas pessoas ainda pensam nisso? Mas eu descobri que eu também não entendo Deus. Eu tenho uma vaga noção de Deus. Porque eu sei que Ele habita em mim. E eu sinto a chama da vida em mim. Mas eu ainda estou à procura de entender mais o meu Criador. E não é entender no sentido racional, não. É de senti-lo em mim, na minha essência como espírito. Aí eu falei, coitado, não posso julgar o outro. Né? Lembrei do taxista. Não posso julgar o outro, porque eu não sei o que está passando na intimidade dele. Eu não estou aqui com as minhas questões íntimas e pessoais. Ele também deve ter as dele lá. Né? É procurar entender. Mas a gente tem que ter essa preocupação de dar uma formação religiosa para os filhos. A gente precisa ter isso claro para nós. Não é tão benéfico para nós? Não foi uma descoberta incrível quando nós percebemos que, mesmo que a gente erre, que o Criador nos dá outra oportunidade, nos dá outra, que são infinitas até que a gente consiga atingir um estágio de perfeição melhor e podermos auxiliar outros orbes e outros espíritos a atingirem o mesmo patamar? Olha ali a felicidade de Jesus de nos auxiliar a nos erguermos, de fazermos a nossa formação. Então, isso é imprescindível que a gente tenha claro. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcioná-los repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Os parentes, e aí a gente foi buscar de novo lá no Emmanuel, que ele fala assim, então eu sei que eu honro meu pai através de todos esses cuidados que eu tenho na velhice dele. E eu descobri que Deus é tão maravilhoso com a gente, que quando a gente chega numa certa idade, que já não tem o vigor dos 20, né? Mas também não tem a senitude dos 90, como diz que hoje está todo mundo vivendo muito, a gente está no meio do caminho, mas tendendo mais para o início do que para o fim. Deus nos dá um presente maravilhoso, que são os netos.
E neto é o quê? É uma lufada de energia e de vida para que a gente se reestruture e se eleve novamente e comece a olhar com outros olhos aquela infância ali. E aí a gente fala, nossa, olha, eu fiz isso errado com o meu filho, mas Deus me dá a oportunidade de corrigir de novo. Né? Porque os filhos falam assim, você estraga os netos. Eu não estrago, não. Se eu te educar, esse aqui é só amar. Por quê? É algo natural de vô e vó. Quem aqui é vô e vó sabe do que eu estou falando, né? E Emmanuel coloca para nós assim, os parentes, olha que coisa mais linda, gente, eu achei tão poético isso. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando a paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com a vitória no mar alto das grandes experiências. Olha a profundidade do que Emmanuel coloca para nós. Né? São obras de amor. Obras de amor. Porque do Criador só vem amor. Não vem mais nada do que isso. E ele nos concita a cooperar com carinho, atendendo verdadeiramente o propósito dessa união, que é o sentimento de fraternidade, que Jesus nos concitou a ter esse sentimento com a humanidade. Nós somos uma grande família universal. Estamos caminhando para descobrirmos isso como uma realidade da nossa vida. Mas é preciso que a gente, nessa prainha estreita que é o nosso lar, comece a exercitar esses valores que são imprescindíveis para nossos voos maiores, ok? Era o que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço, né, assim, a atenção sua, desculpe se eu fui meio cansativa, meio repetitiva. Espero que a gente tenha trazido algumas reflexões, fechando esse ciclo, mas falando para vocês que nós aqui nessa noite somos uma pequena família. Porque cada um de nós trazemos o nosso conhecimento, a nossa capacidade, a nossa experiência, a nossa vivência, mas trazemos, acima de tudo, o desejo imenso de nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus e irmãos da humanidade. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco.